E o mundo místico do Flamengo... Aí ele vai querer, querer a palavra. Ele nos aponta que quando mundo tudo... místico. A mística conta quando interessa, Quando tudo parece dar errado, crise, jogador suspenso, quem é que tem razão, técnico vai sair, técnico não vai... Bubu, pode colocar aquele sol, hein? Hoje vai dar certo. Quando tudo parece que vai dar errado, aí cresce, aí a torcida abraça. Mas vai dar certo a ponto de já sair classificado? Se eu tivesse que palpitar no nosso querido fichamento... Digamos que você tem que palpitar no nosso querido fichamento. Eu acho que a chance de Flamengo construir uma boa vantagem hoje. 3-0? Pode ser 3. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. O Flamengo enfrenta hoje, é o grande dia do Flamengo chegar dentro de campo, desempenhar um bom futebol, que o Flamengo vem desempenhando um bom futebol dentro de campo, tirando essa situação entre Pedro aí, o clima entre Pedro e diretoria, o clima não tá bom, Então o Flamengo, ele tem, vamos dizer assim, a obrigação de chegar no Maracanã, jogar bem e conseguir fazer um bom resultado para levar para o jogo da volta. Ou possivelmente, né, dependendo de como o Flamengo deve se comportar dentro de campo, matar logo o jogo no jogo de ida, né? Mas isso vai desenhar logo no início do jogo, se o jogo vai ser difícil ou não, né? Isso vai depender muito também do Flamengo. O Olímpia passa por um momento conturbado aí, né? Crise aí, trocou de treinador, já não vence 5 jogos. No Campeonato Nacional não vive uma boa fase. Então o Flamengo acho que chega como amplo favorito para poder, nesse jogo aí, ganhar e ganhar bem e poder até tentar sacramentar a vitória, né? O Flamengo vai ter algumas mexidas nas suas escalações aí, mas o quarteto ainda continua lá na frente. Então é isso aí, vambora para mais um vídeo. Vai deixando seu like aí, o palpite também, né? Meu palpite é 3-0 Mengão. E crédito aí é no Brasil. E vambora para mais um vídeo, galera. Tamo junto. Acrescenta. Nosso Pedro de Mil. Sobre o Sampaoli, mas você assim, que falou isso? Eu não lembro quem falou. Não. Só acrescentando, aí eu vou deixar pro Rafa fazer o comentário. Tem um menino chamado Wesley. Wesley, que preencheu aquilo que o Rodinei fazia e que melhorou muito o Flamengo. O Flamengo chama de corredor. Melhorou muito o É o Flamengo. novo avião. Com a entrada desse jogador, o time do Flamengo voltou a jogar o futebol que vinha jogando. Vai lá, Rafa. Esse Wesley, esse é safadão mesmo. Fala aí, Rafa. O Wesley é aquela história, não é o planejamento, né? Mas é o que as circunstâncias mostram, né? O futebol tem muito disso, o lado lúdico, o lado incontrolável, o lado que foge ao planejamento. Não era essa a ideia do Flamengo no início do ano, não era essa a intenção, mas ele foi sendo uma alternativa às lesões do Mateuzinho e do Varela. No começo um pouco instável, no começo um pouco irregular, depois foi ganhando muito corpo e muito pesa a favor dele, da característica de jogo dele, esse modelo do Sampaoli do 3-2-5, um dos laterais muito agudo, no caso ele, do outro lado, quando é o Ayrton Lucas, há um certo distúrbio ali, um certo ruído de ocupação de espaço com o Bruno Henrique. Então, na prática, ele pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, e o Flamengo consegue ter essa profundidade, essa presença ofensiva que muito precisa o Sampaoli para poder desenvolver a sua dinâmica de jogo. E hoje isso vai ser indispensável, inegociável contra o Olímpia, meus amigos. Afinal de contas, é o primeiro jogo, Flamengo em casa, Maracanã mais uma vez com uma expectativa de público superior a 64 mil torcedores. 4 anos e 4 meses exatos que o Flamengo não perde jogo de Libertadores no seu estádio. São 23 partidas sem derrotas. Então tem todo um aspecto aí de imposição que precisa ser traduzido dentro de campo, contra um adversário que passa uma fase muito ruim, é vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, 5 jogos sem vencer, trocou de técnico, Diego Aguirre foi embora, veio o Arce, é só o 3º jogo, muitos problemas, jogadores importantes, apesar do cabeção da Vila não achar, o Délis Gonzalez é um jogador importante para o time do Olímpia, está machucado, só vai jogar daqui a alguns meses, enfim, a gente tem aí um cenário tão favorável ao Flamengo essa noite que tem o outro lado, né? Que é o aumento da expectativa, o aumento do sarrafo. O adversário vem como um franco atirador, o Flamengo vai ter que garimbar espaço. O Derlis é um jogador importante para o Olímpia, diz muito sobre o Olímpia. Fala, Pedrão. Não, Rafael Marques sempre que chega lá do Rio de Janeiro, diretamente desse belo cenário do bairro da Tijuca, é bom que se diga, o Maracanã é parte. Isso aí é o quintal da casa dele. O Maraca é o quintal da casa dele. O William que falou. É o comentarista cheiroso. Aldeia campista. É cheiroso? Aldeia campista, muito bem. Cheiroso? Aí já é um pouco de Maracanã, mas aldeia campista um pouco antes. Aí Rafael sabe onde é, conhece ali das redondezas. Mas o que eu falo, o Rafael, sempre que chega de lá, ele traz algum ensinamento do que é o mundo místico do Flamengo.
E o mundo místico do Flamengo... Aí ele vai querer, vai querer a palavra. Ele nos aponta que quando Mundo tudo... A mística conta quando interessa, Quando, né? quando tudo parece dar errado, crise, jogador suspenso, quem é que tem razão, técnico vai sair, técnico não vai. Bubu, pode colocar aquele sol, hein? Hoje vai dar certo. Quando tudo parece que vai dar errado, aí cresce, aí a torcida abraça. Mas vai dar certo a ponto de já sair classificado? Se eu tivesse que palpitar no nosso querido fichamento, Digamos que você tem que palpitar no nosso querido fichamento. eu acho que a chance de Flamengo construir uma boa vantagem hoje. Uma 3-0? Pode ser 3. 2-0 não é uma vantagem ruim, mas eu acho que não vai ser um jogo sofrido, acho que não vai ser um jogo comprometido pelo que aconteceu no final de semana. Não acho, pelo Eu contrário. ia entrar nessa história aí. Não acho que o que aconteceu no fim de semana vá comprometer, não acho, pelo contrário, porque eu acho que você até pela reação do Pedro na segunda-feira, quando você poderia ter uma discussão de cisão, de treinador para um lado, grupo para o outro, o grupo não recebe bem a atitude do Pedro, de faltar. O grupo hoje está muito mais preocupado em responder No que campo. aquilo ali passou e responder no campo, seja para a torcida, seja para a opinião pública, seja para quem quer que seja que esteja questionando isso. Eu vejo hoje um ambiente de um Flamengo querendo dar uma resposta. E um Flamengo querendo dar uma resposta, não uma resposta aleatória, um Flamengo que vinha respondendo em campo, ele agora quer responder o ambiente. Então, até brincadeiras à parte com a questão da mística, eu acho que tem o Flamengo querendo se provar. Porque quando a gente começa a avaliar o trabalho de Sampaoli, que ele começa em abril, é recente, é bom que se diga, a gente fala muito que ele poderia estar um pouco mais amadurecido a partir das fases mais agudas, que é mata-mata de Libertadores, começando agora para o Flamengo hoje, é mata-mata de Copa do Brasil, e a sinalização é de que isso pode acontecer. Então, acho que a resposta em campo, que já vinha sendo boa nos últimos pelo menos 2 jogos, muito boas, ela vai acontecer na tentativa de livrar e falar, olha, aquilo ali que aconteceu passou, o ambiente não vai entrar aqui. É dentro do Maracanã, já que a gente tem que decidir fora, a gente vai resolver aqui hoje. Acho que tem muito disso. E o Flamengo, é bom lembrar, que Jorge Sampaoli fala, sempre mais ligado em Copas. E até a torcida do Flamengo, de Copa, de meio de semana, é diferente da torcida de fim de semana, de Campeonato Brasileiro. É uma outra mobilização, inversamente do que acontece com o Botafogo, por exemplo, que ainda está tateando o que vai fazer na Sul-Americana. O Flamengo tem na Libertadores o seu objetivo principal. E agora, para dar a resposta. Eu acho que hoje o cenário, e não é só por achismo, tem uma fragilidade também do outro lado. É muito acima, tecnicamente, Flamengo. Acho que hoje o cenário é de um Flamengo de imposição, um Flamengo de construção de boa vantagem, até para negociar o que vai poder fazer em Assunção. Mas eu penso assim, não sei meu confrade Rafael Marques. Não, assina embaixo, Pedro. Não tem como esperar diferente do Flamengo essa noite aqui no Maracanã. Por todos esses contornos que você colocou, eu acho que um cenário está muito prévio, estabelecido, e na prática, normalmente, quando o Flamengo é chamado a esse tipo de atitude em jogos de competição de mata-mata, ele dá a resposta que o torcedor espera. Eu tenho 2 pontos importantes que eu acho que cabem discussão em cima deles. Um deles é o lado esquerdo, com o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Felipe Luiz e Léo Pereira não jogam hoje, né? Quem não acompanhou a programação mais cedo aqui na ESPN, deu tempo de trazer essa informação dentro do Sport Center. O Flamengo informou que eles estão preservados da partida. O Ayrton Lucas, ele tem uma capacidade de verticalidade, de agressividade pelo lado do campo, que em algum momento pode causar impacto no jogo do Bruno Henrique. O Flamengo invariavelmente pode ter 6 homens na frente. Aí não tem nem espaço geográfico para que eles se posicionem numa linha só. E acho que isso precisa ser bem pensado. Talvez seja o caso do Wesley ficar um pouco mais, talvez seja o caso do Thiago Maia fazer o papel de terceiro zagueiro e o Gerson ser um construtor junto com o Everton Ribeiro, não sei. É uma coisa que precisa ser alinhada e deve ter sido treinada pelo Sampaoli para o jogo de hoje em algum momento ao longo da preparação. E o segundo ponto é a necessidade de poder fazer gol, de ter que fazer gol, de ter que fazer o resultado. Um adversário como o Franco Atirador, ele transfere a você essa responsabilidade. O Flamengo teve alguns problemas aqui esse ano recentemente contra times com linha muito baixa. Garimpou uma virada contra o Atlético Paranaense, teve que jogar um futebol muito competitivo para vencer o Racing, não venceu o América Mineiro, não é o Flamengo do brasileiro, quem estamos falando sobre o Flamengo de Copas, né? Então, assim, acho que esse ponto pode preocupar. O espaço pode não vir logo de cara. Está entre nós um
jogador, um ex-jogador dos mais qualificados, o Zé Elias, que pode falar melhor do que a gente. Chega um momento no campo que o time, em função de um cenário de torcida pressionando, começa às vezes a tentar dar soluções próprias, individualmente falando. Isso muitas vezes fere o que está treinado coletivamente. Se o Flamengo dosar essa energia, essa ansiedade, conseguir ter um entendimento que às vezes o gol pode demorar a sair, mas vai sair, consegue também ter uma grande vantagem essa noite aqui. Tem zap aí, meu filho? O pessoal tá participando? Ah, olha aí, ó. Cara, mesmo jogando E fora hoje de você casa. acha que um passeio do Flamengo contra o Olímpia? Quando você falou 3-0, eu lembrei, o Rafa, que tem ótima memória, além de um ótimo vocabulário, teve um Flamengo e Olímpia no Newton Santos, que acho que o Flamengo fez 3-0 e o Olímpia empatou 3-3, de forma milagrosa. Isso aí é 2012, né, Guilherme? Mas existiu então, Teve né? um Flamengo e Olímpia recente também em muito Brasília, tempo, que era foi- mata-mata. foi- Só de lembrei de um Libertadores. jogo que você falou Foi uma 3-0. piaba, né? Então, assim, o Olímpia acho que Vamos merece falar da respeito pela realidade. Os últimos história. 4 jogos. Não. É? História não. A Os história que últimos você tá 4 jogos foi o resgatando... seguinte. Fala, Rafa, fala. Não, os últimos 4 jogos, 2012, 2 jogos, 3-3 aqui, 3-2 Olímpia lá. E em 2021, no agregado foi 9-2, 5-1 e 4-1 para o Flamengo. Então, assim, Então. e no geral são 16 partidas, com 7 vitórias do Flamengo, 5 empates e 4 vitórias do Olímpia. Essa realidade, a gente estava lá, essa realidade de 2021, aquela Libertadores ainda, retomada, Flamengo vai à final com o Palmeiras, 5-1, 4-1, dialoga muito mais com o momento hoje, que né? pode ser, porque o Flamengo continua mesmo, espinha dorsal, investimento, planejamento, ideia, dialoga muito mais com isso do que aquele, você está falando de um jogo que teve gol do Botinelli, não foi? A então, entrega você foi no Newton é Santos. outro Flamengo, era um Flamengo pré-entrada do Bandeira, Exatamente. da reorganização. O de financeira. 2013 Não é que é dá campeão da Copa do não dá Brasil pra no pegar ano aquilo ali seguinte. pra Então, parâmetro diante hoje, dessa Bubu. atualização, Tá, o bonde da F5 Estela, né? dado pelo Rafa. Bonde da F5. Estela. Então, eu vou depois, fechar um hein? 3-0 que você insinuou no começo aí. É, 3-0. 3-0 não é goleada, placar clássico, Mas deixa a classificação. Fecha já, né? Aí fecha. Fecha. Aí, não tem... 3 a 0, Aí dá fechou pra a falar. Aí, classificação. se o Flamengo meter um 3-0 no Botinelli. Olímpia, acabou a brincadeira. Ronaldinho também. Ronaldinho fez um gol naquele jogo. Ronaldinho ali. Era o então bonde do Mengão sem freio. Depois deixaram o freio. É porque o Flamengo saiu o sofria bonde pra da passar da Estelinha. fase de grupos da Libertadores, O né? bonde da Estela já é mais ele de É 2016. depois, é lá pra O frente. Flamengo sofria pra passar de fase de grupos na Libertadores naquela fase. Lembra a eliminação no celular? Time que o ali? Luxemburgo Moleque. montou, né? Time Lembro, de Fox 11, ficou pra Sports ao 12. vivo. Temos mais zap, vamos lá. Roda aí, meu filho. Pode falar. Eu falei mentalização. Nação inteira. Ó, O cara tava invocando o empate de 2012, agora mete 3x0, vai chegar no campo, vai ser 3x0. E eu preciso falar uma coisa minha, né? Claro, né? Natal está na minha história, no meu coração. Ai. Eu conheci a mãe dos meus filhos em Natal, a mulher da minha vida. Conheci em Natal. É, mulher da sua vida, você tá com ela ainda? Não, mas ela é a mãe dos meus filhos. Ela sabe disso? Ô, Samurai, o que você... Lá em Natal, falando que se o Pedro fosse escalado hoje, talvez fosse ruim pro clima e tal. O que você acha disso, hein? Para a gente poder falar sobre isso com propriedade, seria preciso apurar profundamente se havia, da parte do grupo, alguma resistência ao Pedro no jogo de hoje. Conceitualmente, eu tendo que concordar com o que disse ontem que o Fábio Luciano, no mesmo espaço, no F90, que você tirar o Pedro do jogo, você punir o time. Vejam, como é um padrão, e aconteceu com o Gabigol, aconteceu com o Marinho, deveria acontecer hoje com o Pedro também. Não dá para você ter decisões diferentes para o mesmo diagnóstico, que é um ato de indisciplina que ele cometeu 2. Se negou a aquecer e faltou o treino de segunda-feira. Então o Flamengo manteve uma coerência, isso aí não há discussão. Agora, como diria Kleber Leite, grande Kleber que eu sempre cito aqui, não o Kleber dirigente, o Kleber profissional de comunicação, né, um grande nome do rádio do Rio de Janeiro, do Brasil. O Kleber dizia o seguinte: eu tenho o sentimento, e eu posso utilizar essa licença poética que ele vai permitir, eu tenho o sentimento que essa decisão tomada especificamente em relação ao Pedro, além dela ser coerente, ela fala muito com alguma coisa alinhada com as lideranças do elenco. Pedro Ivo falou há pouco aí, os jogadores não gostaram do que o Pedro fez. Então, a presença dele no jogo de hoje poderia causar, sim, algum tipo de impacto interno. Então, é mais prudente que ele não participe da partida contra o Olímpia. E só para pegar carona no que você fala, indo um pouco além, vai além de sentimento. Quando o Flamengo estica um pouco a corda de tomar a decisão, arrastar, o episódio se dá no sábado, né, na madrugada de sábado para domingo, e ele só confirma, de fato, assina a punição na quarta-feira, véspera do jogo. Tem também, e você sabe disso, o Zé viveu futebol, Bueno há muito tempo, William, você vai acompanhando, você vai monitorando reações. E a diretoria do Flamengo, obviamente, ela monitora reações. Ela monitora reações quando ela dá publicidade à suspensão do Marinho,
quando ela não dá publicidade, a suspensão do Gabriel, quando ela não dá publicidade à suspensão do Pedro, mas ela sabe como fazer a informação circular que o Pedro está suspenso e multado. E o entendimento dentro do clube é: a recepção não seria boa. O ambiente, e aí não é o campo, o ambiente estaria comprometido para o mata-mata. O ambiente de torcida, de Maracanã. E o ambiente interno poderia sofrer um impacto. Porque sim, e aí repetindo, as lideranças do grupo não gostaram da atitude de Pedro. E antes de qualquer debate, é bom frisar, o Pedro hoje é reserva na formação ideal do Sampaoli. Então, ele não estaria em campo, você teria a possibilidade de mais algum incômodo, porque o jogador no banco, naturalmente, e é normal, é natural, ele tem esse direito, ele está incomodado. Você teria uma recepção que seria um grande ponto de interrogação, parte da torcida poderia aplaudir, apoiar, parte enorme poderia vaiar, pegar no pé e desestabilizar grupo, ambiente de jogo, começar a trocar um apoio ali por uma vaia. Você teria um ponto de interrogação de grupo, então isso tudo entrou no pacote, Rafa. É claro que tem ali uma coerência, punir o Marinho, punir o Gabigol, vamos punir o Pedro. Mas a diretoria também sabe o momento de punir, onde punir, qual jogo punir. Então, assim, tudo isso entra no pacote. Eu acho que tudo isso foi observado, porque vai muito além de uma matemática, de uma coisa exata, pura e simples. Errou, puniu, segue. Tem também o caso a caso. O Pedro era quase que uma unanimidade no domingo, quando ele falta ao treino na segunda-feira. Ele não é mais unanimidade, nem em elenco, nem em torcida. Na terça-feira, o caso, sabe, não consegue ficar arrefecido. Tem uma especulação de Pedro contratando advogado, Pedro querendo consultar, Pedro querendo saber se tinha caminho para sair, não tinha caminho para sair. Então, assim, tudo isso entra no pacote. Então, você tira o risco do ambiente. Não digo nem o risco em campo, mas o risco do ambiente, que seria a presença do Pedro hoje. Até para a opinião, assim, né? Até pela reação dos jogadores à falta do treinamento, né, do Pedro, é uma coisa que não cai bem, né? Não cai. Não cai bem. E o Capita falava, né? Porque ele se coloca acima de todos, né? Ele se coloca de forma diferente. E isso não é legal para o elenco, para o grupo, para o vestiário, não é legal. Até porque os caras compraram a briga dele. Os 3 que foram servir de testemunha poderiam muito bem, não vou falar nada. E foram lá. Sim. O Gerson, quando comprou a briga, quando afastou o preparador físico, né? E eu tenho certeza que os outros também. Então isso pega um pouquinho mal. Agora, uma coisa que a gente não sabe como vai ser a reação quando ele voltar ao banco do Flamengo ou voltar a jogar, é que a especulação de que ele iria procurar a justiça para sair do Flamengo, ela foi muito grande. Ela foi muito grande. E as próprias reações e as movimentações do Pedro, porque o Pedro não fez nada sozinho. Ele fez orientado, né, com as questões psicológicas, que até agora ninguém sabe, que eu acho que ele tem que vir a público e colocar essa situação, né? E também a questão do BO, que ele tem toda a razão. Quando ele é agredido, ele vai fazer o BO e tem a razão da justa causa, se ele quiser, tal. Claro. Isso tudo foi muito ventilado, né? Isso não apaga. Ele tem as duas situações, a do BO, que ele está 100% correto, e a dos problemas psicológicos, né? Como é que ele... Eu acho que aí ele deveria esclarecer. Isso perante a torcida vai ficar deixando a torcida com o pé atrás, porque tem que entrar no campo e justificar o porquê de todos esses problemas. Então, isso que eu acho que vai ser um pouco complicado também para o Pedro lidar com isso. Ele vai ter que entender o momento e aquilo que a situação que foi criada. Uns irão entender que ele foi agredido, outros irão entender que assim, agora ele tem que mostrar que ele tem que ser titular, que ele tem que jogar bem, que ele tem que fazer gol. Estou falando que passa muito na cabeça do torcedor, né? Então é uma situação bem complicada, como o Pedro falou. A diretoria está tentando amenizar isso para recolocar o Pedro como o Pedro que todos nós estávamos admirados, gostando, pelo o Pedro matador do Flamengo. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal. Né? Concordo aí com o Pedro Iva, acho que é o momento perfeito, o momento ideal para o Flamengo chegar no Maracanã e conseguir essa vitória, né? Por um placar de 3-4 a 0 aí e conseguir encaminhar ou até sacramentar essa vitória, né? Ele chegou a citar sobre a situação do Pedrinho, né? Todos os momentos. Então, todos os motivos que o Pedro Iva acabou citando aí, né? Que poderia, querendo levar um clima meio horrível, vamos dizer assim, né? Um clima não tão legal dentro do estádio, principalmente na torcida, né? O Pedro no banco de reserva, o Pedro poderia até entrar no descampo, ser vaiado, então isso, querendo, não poderia desestabilizar até o jogador
o elenco, né? Então eu acho que o Flamengo fez certo sim em afastar ele durante um jogo só contra o Olímpia. E aquilo, obviamente que o nome do Pedro está manchado por enquanto, né, com alguns torcedores do Flamengo, mas caso ele volte a entrar dentro de campo, que vai sofrer isso vai ser normal. E caso ele jogue também diante do Cuiabá, né, fora de casa, e ele volte a fazer gol, acho que isso vai dar uma amenizada e as pessoas vão pensar mais no futebol do Pedro e não mais em essa polêmica, né? Mas voltando sobre o jogo, 3-0 Flamengo e classificação encaminhada. Acho que é um prato feito aí do Flamengo nesse jogo aí. O Flamengo conseguiu uma boa classificação, uma boa vantagem para poder encaminhar essa classificação, né? 3-0 e 3-0 fora o baile que o Flamengo vai dar no Olímpia, né? Esse é meu palpite. Espero que isso aconteça, mas o Flamengo tem todas as condições disso acontecer, né? O Olímpia tá muito mal no Campeonato Nacional, trocou de técnico recentemente, há 2, 3 jogos atrás, e há 5 não vence. E então é aquilo, o Olímpia está fragilizado. Então, obviamente, o Olímpia vai se recuar e tentar buscar o contra-ataque por uma bola só, né? Então, se o Flamengo conseguir abrir o placar logo cedo, acho que isso o Flamengo consegue destravar aí a quantidade de gols aí. Fez um, acho que já vai abrir a porteira para vir mais gols aí, né? Esse é meu palpite. 3-0 e tamo junto. Valeu, galera!